Bom, estamos aqui para outro vídeo. O tema de hoje é como parecer ser inteligente. Você vai perceber que não necessariamente você precisa ser inteligente, dotado de um raciocínio muito avançado ou que tenha muito conhecimento agregado, tenha um QI alto. Não, você vai perceber que você só precisa parecer ser inteligente. E vamos lá, eu vou tentar ser mais direto ao ponto neste vídeo. Mas como é que eu faço pra, então, ao invés de ser, parecer inteligente? Bom, eu mesmo sempre fui visto, né? Não chamado, mas fui visto como inteligente por muitos e até hoje ainda sou. Não que eu seja burro ou algo do tipo, mas é que eu tiro este leve intelecto que eu tenho a mais do que os outros pela minha vantagem. Eu aprendi a como expressar ele de uma forma que pareça que eu seja inteligente. Bom, primeiro de tudo, é, não, não seja mesquinho, sabe? Mas você precisa ser confiante. Seja confiante, mas não seja mesquinho. Se alguém te perguntar alguma coisa que você não sabe ou que não lembra, ao invés de falar, peraí, não sei, peraí, calma. Você tem três opções. Você pode receber a pergunta e falar, só um momento, deixa eu me lembrar. Ou você pode falar, não sei, isso eu não sei. Ou, se você perceber, se você conhece a pessoa ou analisou a pessoa e acredita que ela não saiba aquilo que ela está te perguntando, por exemplo, ela te perguntou qual o nome do 30º presidente dos Estados Unidos, só que você olha para ela e ela também não sabe, você pode simplesmente inventar um nome na hora, porque se ela não sabe, ela vai ficar convencida com a sua resposta. E isso eu já fiz algumas vezes e deu muito certo, e ainda dá certo. Mas, como eu disse, não seja mesquinho. Tipo, não fale, isso aí é muito fácil, não sei o que. Seja direto. Uma pessoa vista como inteligente, ela tem que ser direta ao ponto. Mas isso venha ao próximo passo, que é fale um pouco devagar. Você pode falar devagar. Você não precisa expressar o máximo de informação em menor quantidade de tempo possível. Você percebe que pessoas vistas como inteligentes, como Clóvis de Barros e o Cortella, por exemplo, eles não falam de maneira acelerada, eles falam de maneira declarada, pausada, confiante. E nem por isso você despreza a inteligência deles, muito pelo contrário. Às vezes uma pessoa te perguntou um assunto que você tem completo domínio, mas se você começar a falar numa velocidade aumentada, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais assim, não sei o que, você vai parecer menos confiante, a pessoa não vai conseguir acompanhar, ela vai absorver menos. E por você estar falando mais rápido, muitas das vezes você vai falar mais rápido do que o seu cérebro consegue raciocinar. E isso vai levar com que você mesmo hesite, e ao você hesitar, você não vai parecer confiante. Entenda. Ah, tá. Isso aqui eu já falei. Bom, saiba de tudo um pouco, óbvio. Você tem que ter um conhecimento básico das coisas para entender como outras coisas funcionam. Então, se você quer entender como a sociedade funciona, quer explicar para alguém ou quer falar algo sobre, entenda o básico. Se você quer, se uma pessoa te pergunta por que que ela se sente assim de um jeito ou de outro, entenda o básico de como a mente funciona. Se você é perguntado de por que que um motor funciona de algum jeito, você tem um conhecimento básico, você não vai precisar explicar. Porque se a pessoa não sabe, qualquer explicação é suficiente. Eu vou fazer uma coisa que vocês nunca devem fazer, que é nunca se sabotarem também. Que é falar, eu não sei muito bem disso, mas, ou, não tenho tanta certeza, mas. Não falem isso. Eu só vou falar agora para ser 100% claro com vocês. Mas eu não entendo muito de carros. Mas se alguém me pergunta como é que funciona o motor, eu sei que é injetado combustível, esse combustível é acendido com chamas, certo? E essas chamas faz os pistões se moverem, esses pistões geram pressão e essa pressão
move alguns componentes do motor, e esses componentes geram torque, geram energia mecânica e o carro se mexe. Como é que eu sei disso? Porque eu sei um pouquinho de tudo. Simples assim. E agora, a parte mais complexa e difícil que está englobado em saber de tudo um pouco é: entenda a lógica das coisas. Que coisas? Todas. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Mas a partir do momento que você entende mais ou menos como o universo surgiu, como que a humanidade evoluiu, por que que as coisas funcionam desse jeito, entende um pouco de física, um pouco disso, um pouco daquilo, e entender a lógica daquilo tudo, você consegue se exemplificar muito. Por exemplo, eu consigo explicar muitos assuntos sobre a humanidade, psicologia, neurologia, simplesmente pelo fato da evolução. Eu consigo trazer por que que a gente enxerga as cores desse jeito, pro fato de que antigamente os seres humanos se adaptaram para enxergar frutas diferentemente das folhas. Então as frutinhas eram verde não. As frutinhas eram vermelhas, eram amarelas. Enfim, era de diversas cores, enquanto as folhas, que era a parte inútil, eram verdes. Então, se no meio do verde você visse algo colorido, você sabia que era comida. E é por isso que a gente enxerga as cores hoje em dia do jeito que enxergamos, e por isso que o vermelho nos chama tanta atenção. Eu posso perguntar por que que eu tenho um medo de ser rejeitado. Eu uso o argumento que eu usei no meu outro vídeo, em que a sociedade era formada em grupos e se você era rejeitado dos grupos, você morria. Entre diversas coisas. Por que que eu tenho medo do escuro? Simples, porque antigamente, se você não estava no escuro, você não conseguia enxergar um predador. E aí vai. E aí vai mesmo. E por hoje é isso. Eu vou fazer um vídeo ainda explicando o meu lado, pelo menos, das lógicas das coisas. Mas, por hoje é isso.